Sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista TVAC. Hoje comigo tenho Matias Correia, porta-voz do grupo Conjurados 21, grupo de veteranos que pretende destituir João Luís de Dux veterano da Universidade de Coimbra. Obrigado por teres aceito o nosso convite, Matias. Bem, para contextualizarmos e começarmos esta entrevista, acho que primeiro temos que explicar a quem nos ouve o que é concretamente o Conselho de Veteranos. Portanto, o Conselho de Veteranos, neste momento, é o órgão máximo que gere e rege a Praxe de Coimbra. Unicamente isso. É um órgão especial, no sentido em que todos os veteranos, todos os que são veteranos de acordo com o Código de Praxe, têm assento e voto nas decisões desse órgão, que é presidido pelo Dux Veterano Norma. Mas além da Praxe de Coimbra tem também importância nas tradições, como por exemplo a tradição que se trata da queima das fitas, sim, certo? Sim, certo. É assim, uma coisa que nós do Conselho de Veteranos gostamos sempre de salientar é que as pessoas normalmente quando falam de praxe associam muito à praxe de gozo do caloiro. Nós quando falamos de praxe estamos precisamente a englobar já essas tradições. A praxe é precisamente todos os protocolos que os estudantes têm de interação com a cidade de Coimbra e não só com os caloiros. Portanto, quando eu estou a referir a praxe, estou-me a referir precisamente não só à praxe de gozo, mobilização de caloiro, mas também a todas as outras tradições que envolvem a singularidade que é Coimbra. O simples facto de usar capa e batina pode ser considerado como uma praxe de Coimbra. Ok, certo. E que funções também é que um Dux deve ter? Pronto, o papel de Dux, na prática e funcionalmente, de acordo com o Código de Praxe, ele é meramente o presidente do Conselho de Veteranos. Assim, talvez o maior equivalente será o equivalente ao presidente da Assembleia Magna, só que neste caso é só restrito ao Conselho de Veteranos. Os poderes dele não são inteiramente legislativos, o poder legislativo e decisivo está no Conselho de Veteranos. O cargo do Dux Veterano Norma, para além de guiar os trabalhos, passa também por um trabalho de representatividade. Ele é efetivamente a pessoa que é eleita pelos veteranos como sendo a pessoa que tem mais capacidades, o primus inter pares, por assim dizer, é a pessoa que mais sabe da praxe e que tem, supostamente, na altura em que é eleito, a maior credibilidade para ser o porta-voz dos veteranos que o elegeram e também o representante de toda a praxe e tradição e história da Universidade de Coimbra. E depois, paralelamente, atualmente, o Dux Veterano Norma tem também funções no Conselho Geral da Queima, visto que a queima das fitas é uma atividade que um dos principais organizadores é o Conselho de Veteranos e, como tal, o Dux Veterano Norma tem um assento no Conselho Geral. Faz sentido, em pleno 2019, existir um grupo que é constituído simplesmente por estudantes que estão mais avançados na nossa academia, na Universidade de Coimbra, e que têm poder de decisão sobre toda a tradição da Universidade de Coimbra e da academia? Sim, isto é uma pergunta muito interessante e talvez uma pergunta uma resposta longa, mas eu acho que faz todo o sentido. É preciso perceber porque é que isso é assim. O facto de... Porque atualmente, às vezes, há uma confusão que as pessoas não percebem porque é que as pessoas que têm mais poder na praxe são as pessoas que, supostamente, e muito leigamente falando, que chumbam mais e que têm, talvez, menos aproveitamento académico. A nível de praxe, é irrelevante, não é totalmente irrelevante, é obviamente um fator, mas o sucesso académico, porque a nível de praxe, o que as matrículas e a hierarquia da praxe, efetivamente, estão a fazer estão de uma forma objetiva a dizer qual é que é a experiência dessa pessoa que tem em interações com a própria cidade de Coimbra. E, ora, posto isto, acho que é muito fácil de chegar que um veterano com 5 matrículas, a nível de participação nas atividades, nas tradições, tem muito mais vivência, muito mais experiência do que propriamente um caloiro ou até uma pessoa de primeiro, de segundo ou terceiro, outras matrículas. Ou seja, a valorização que se está a dar aqui às matrículas não é por uma questão do sucesso académico, porque senão teríamos a pegar na média, talvez, dessa pessoa, mas sim pela experiência que essa pessoa tem na própria vivência da Universidade de Coimbra, que, quer seja ou não uma pessoa que liga às tradições, é impossível a pessoa não ter uma opinião mais fundamentada do que, por exemplo, quando tinha 2 ou 3 matrículas. Eu acho que isto é muito... É fácil fazer uma introspeção das pessoas que são mais velhas. Pensem naquilo que vocês sabem agora sobre Coimbra e naquilo que sabem agora sobre quando eram há 2 anos ou quando eram caloiros. Eu próprio só houve muitas coisas que acabei por descobrir a nível de tradição nos meus recentes anos enquanto já era veterano. E por isso é que é dado o valor e meramente o voto aos veteranos, porque são aqueles que que historicamente têm a experiência e a palavra para decidir sobre as tradições da índole
histórica e tradicional e praxística da Universidade de Coimbra. Um aluno de terceiro ano de licenciatura, do último ano de licenciatura, é considerado veterano? Não. O veterano atualmente é um grau que é restrito aos alunos de segundo ciclo, ou seja, tem que estar pelo menos inscrito em mestrado. O que poderá acontecer então é que grande parte dos alunos que passam por esta universidade, ainda por cima com a questão de Bolonha, é que passam os 3 anos da licenciatura, nunca poderão ter um papel decisivo na questão da tradição na academia. É verdade, exceto, no entanto, há um artigo que prevê precisamente isso, que é um aluno que faça um curso em 3 anos, nos 6 meses seguintes ao fim do seu curso, e não sendo ele estudante de Coimbra, ele tem o direito dos veteranos. Ou seja, ele efetivamente tem ali um período em que pode exercer a sua opinião enquanto um veterano, porque é comparar esse estatuto, porque ele efetivamente acabou o curso e durante os 6 meses seguintes tem os mesmos direitos que um veterano. Ok. Como já referi há bocadinho, és o porta-voz do grupo Conjurados 21. Porquê é que decidiram então querer demitir o atual Dux da Universidade de Coimbra, João Luís? Os Conjurados 21, nós somos um grupo que, como talvez muita gente que liga à praxe da tradição, tem um grande amor à casa e particularmente, obviamente, àquilo que nos torna verdadeiramente únicos, que é a própria praxe e a própria história. E como eu disse, o assunto da destituição do veterinário, não sou o primeiro a fazer isto, é um assunto que já existe há largos anos e é de certa forma um bocado tabu. Se é que eu, efetivamente, trabalhando no Conselho de Veteranos, diretamente, tinha uma visão diferente quando no momento que me fazia os comentários comigo, eu tinha uma outra visão sobre esses comentários. E ao longo dos últimos meses eu acabei por ver, e falava com várias pessoas, que, particularmente com os meus conjurados, que havia muito o nosso verdicto era muito unânime. E acabava por ser que o Conselho de Veteranos, enquanto instituição, estava em risco da irrelevância e da insignificância. E que, infelizmente, a maior parte das culpas disso era o facto de a nossa imagem, a nossa credibilidade ter sido bastante afetada nos últimos anos, porque se formos a ver todas as últimas situações, nos anos recentes, em que publicamente o Conselho de Veteranos foi chamado ao assunto, foi pelas razões negativas. Mesmo outras situações que nada têm a ver com a Universidade de Coimbra em si, acabaram por afetar a credibilidade do Conselho de Veteranos e efetivamente também a da própria Universidade de Coimbra. E posto isto, face a esta situação de prejudicial para a imagem tanto de Coimbra como da própria Associação Académica de Coimbra e do Conselho de Veteranos, nós achámos que tinha que se mudar de estratégia, tinha que se mudar de paradigma da forma de funcionar do Conselho de Veteranos. Eu fiz alguns esforços nesse sentido e eu, ao comentar, enquanto secretário do Conselho de Veteranos, não estava a ter o sucesso que eu estava à espera das minhas iniciativas, e mais uma vez acabámos por chegar à conclusão recente que tem que haver uma mudança de liderança. Por mais que nós tentamos fazer, acaba por ser agora a liderança que nos está a impedir de efetivar a nossa mudança de estratégia que nós queremos para o Conselho de Veteranos. Mas tu falaste, quando eu coloquei esta questão, tu falaste muito em termos genéricos no Conselho de Veteranos. O que eu te pergunto é quais é que foram os principais erros do Dux nos últimos anos, por exemplo? Acho que efetivamente é mesmo questões de imagem de representatividade que têm sido bastante ausentes da parte dele. Acho que há aqui uma epidemia, por assim dizer, a nível de todos os cursos, que é um bocado o obscurantismo sobre a praxe. Eu que faço várias palestras, precisamente sobre a praxe, ouço muitas perguntas e dúvidas das pessoas que não têm nexo nenhum, nem têm sentido a ver, e que eram coisas que talvez eram muito simplesmente resolvidas, como posto no Facebook. Atualmente é uma coisa que está ao alcance de todos nós. Um informátil, ou seja, que nós chamamos de informátil, coisas tão simples como informar verdadeiramente as pessoas. Nós estamos a ir a palestras presenciais, é uma coisa que ocupa tempo, ocupa recursos humanos, por assim dizer, e é impossível eu fazer isto todos os anos, a todos os cursos, porque todos os anos temos uma nova geração de pessoas, e às vezes nem é preciso haver uma razão para que eu acho que seja necessário nós, enquanto Conselho de Veteranos, fazemos um post no Facebook ou publicamente dizer, olha, nós temos aqui uma tradição que são os grelos, porque é que se queimam os grelos, porque é que a capa se mete sobre os ombros quando se passa a porta férrea. Coisas tão simples que as pessoas fazem porque os outros fazem e não percebem o porquê. E acho que nesse aspecto o Conselho de Veteranos sempre falhou muito, e particularmente o Dux porque não fomentou ativamente a abertura do Conselho de Veteranos e no intuito de
chegar às pessoas e explicar, não é só mandar fazer ou dizer que se faz bem, é explicar porque é que se faz assim. Porque há uma coisa fantástica que nós temos cá em Coimbra, contrariamente às outras partes do país, é que cá nada é inventado, tudo tem uma razão de ser. E é preciso, eu acho que se as pessoas souberem porque é que fazem isso, ganham outro brilho pela nossa própria tradição, e acho que nesse aspecto, a nível de representatividade, falhou. Essa pergunta era sobre Quais os principais erros do Dux? Efetivamente, outro erro que eu tenho que apontar é o próprio afastamento dele da própria vida académica. Convenhamos que ninguém, quase ninguém o conhece, quase nunca ninguém esteve com ele. Eu sei que ele, acho eu, que ele teve alguma participação nas secções culturais da casa nos tempos mais jovens dele, mas acho que atualmente não tem, e ele está pura e simplesmente distanciado da vida académica, do paradigma atual de como é que funcionam as praxes. Tem uma visão que não corresponde totalmente à realidade ou à expectativa que as pessoas têm. E no fundo... A visão antiga sobre as praxes e a tradição? Sim, eu efetivamente acho que quero dizer isso. E depois é o facto de ele não ser conhecido, acaba por também as pessoas ficam muito reticentes. Particularmente o Conselho de Veteranos, uma iniciativa que eu tentei dinamizar muito foi o Fórum Aparitor, que foi um órgão, neste momento ainda experimental, em que pessoas que não são veteranas têm direito a dar a sua opinião e têm acesso a alguns trabalhos do Conselho de Veteranos. E o próprio Fórum, que está dentro do Conselho de Veteranos, ainda só teve uma reunião com o Dux, que foi na tomada de posse. Eles próprios, as próprias pessoas que estão no Fórum, queixam-se muito da ausência de um líder que não sentem o apoio e a confiança para poder falar abertamente da praxe, porque têm receio que se calhar estão a fazer alguma coisa mal, porque não conhecem exatamente as visões e as políticas do nosso líder. E acho que isso afeta muito, tanto a imagem do próprio Dux, ou seja, retira-lhe credibilidade, como, efetivamente, da própria instituição, porque tem um líder que os alunos não veem como sendo capaz de fazer os seus deveres. Vocês, no vosso manifesto que nos enviaram, falavam que o Dux, principalmente hoje em dia, se preocupava somente com as funções de secretário, penso eu, na Câmara das Fitas. No Conselho Geral, exatamente. Quais funções, tu já falaste aqui muito da representatividade, achas que esses são os principais problemas? É a falta de representatividade do Dux atualmente na Universidade de Coimbra? Ou poderá haver outro grande problema que não é visível a todos os estudantes? Por exemplo, o trabalho do João Luís na queima, eu acho que é quase inquestionável. Eu próprio já lhe falei disso e confirmo esta minha convicção, que eu acho que não há ninguém que saiba fazer melhor queimas das fitas que o João Luís, por isso simplesmente pela incrível experiência que ele tem, e nem eu ouso dizer que sei mais do que ele a nível das queimas das fitas. Depois, efetivamente, há o problema da imagem, da credibilidade que eu acho, e nós achamos, no geral, que está manchada. Mas depois há outras questões que acabam às vezes por ser um bocado suspeitas e que tornam ao João Luís um alvo bastante fácil. E eu aqui vou falar num assunto específico que tem a ver com, e causa muita confusão às pessoas, que é o percentil que o Conselho de Veteranos ganha sobre a queima das fitas. Há muita especulação sobre se o Dux efetivamente recebe dinheiro da queima das fitas. Eu acho que não, eu não tenho rigorosamente nenhuma informação acerca desse aspecto, terão que lhe perguntar diretamente para saber uma resposta, mas efetivamente o Conselho de Veteranos, a instituição, recebe 1% dos lucros da queima das fitas. E o que sucede atualmente é que as pessoas não sabem o que acontece com esse dinheiro. E eu próprio, enquanto secretário, não sei o que é que quando era secretário, não tinha bem, sabia que existia, sabia que estava lá, mas não sabia bem para o que é que era utilizado. E particularmente nas magnas recentes, esse aspecto de ninguém sabe o que é que se passa com o dinheiro do Conselho de Veteranos tem sido muito criticado. E acho que é uma questão que eu próprio já tinha sugerido, que se resolve simplesmente com a apresentação de um relatório de contas. Acho que é perfeitamente viável e quase obrigatório que, se o Conselho de Veteranos recebe dinheiro de uma instituição de certa forma é financiada pelos estudantes, tem também o dever de apresentar um relatório de contas, que é uma coisa tão simples, para justificar onde é que vai esse percentil. E isso é uma falha que lhe falhou e que eu acho que está a ser muito cara a nós, porque causa grandes problemas. Tu foste secretário do Conselho de Veteranos. Fará sentido um órgão do Conselho de Veteranos receber 1% da Câmara das Fitas? Sim. Necessita de orçamento? Eu acho que é perfeitamente viável, perfeitamente aceitável. Por exemplo, eu digo, talvez a mais óbvia é comprar códigos de praxe. Nós facilmente justificamos 1% com aquisições de códigos de praxe. Mas, por exemplo, há outras despesas. Por exemplo, despesas de representação. Nós fomos convidados
para ir ao Oliveira do Hospital há uns tempos atrás para falar precisamente sobre a praxe de tradição. Da mesma forma, este ano fomos convidados para ir a Lisboa, ou seja, há despesas de representação que englobam que acho que são viáveis nos deveres do Conselho de Veteranos. Por exemplo, há 3 anos, quando eu comecei a entrar, nós organizámos uma convenção dos 65 anos do Código de Praxe, foi uma convenção, tivemos convidados, foi necessário pagar alojamento, ou seja, eu acho que efetivamente há rúbricas que são necessárias e que são válidas, que sejam justificadas pelo Conselho de Veteranos. Ou seja, acho que há e é justificável que haja 1%, ou seja, um certo financiamento para o Conselho de Veteranos ter também margem de manobra para, mesmo às vezes, se quiser organizar uma atividade sua, para ter algum fundo de maneio e, portanto, sim. Quando eu te perguntei, há 2 ou 3 dias, quando anunciaste que os conjurados 21 iriam tentar admitir numa Assembleia de Conselhos Veteranos o Dux, disseste que serias uma alternativa a este Dux. Nunca disseste concretamente que és candidato candidato, se poderá assim dizer, a Dux, mas és uma alternativa. Caso essa alternativa venha a ser real e efetivada, vais aprovar sempre e vais demonstrar em Assembleias Magnas o relatório de contas do Conselho de Veteranos? Sim, faço tensões de... Sim, acho que isto é uma coisa tão simples como... E efetivamente, o que se quer, particularmente também no Conselho de Veteranos, que eu falo de me referir, é transparência. As pessoas neste momento veem o Conselho de Veteranos, como eu disse, tendo uma maçonaria, que ninguém sabe bem o que é que se passa lá dentro, e efetivamente uma das minhas bandeiras é transformar o Conselho de Veteranos num órgão mais transparente. Portanto, sim, estou perfeitamente aberto a apresentar um relatório de contas dos trabalhos do Conselho de Veteranos, seja na Assembleia Magna, seja com o Conselho Fiscal. A assiduidade a assiduidade não, mas a presença dos veteranos do Conselho de Veteranos costuma ser algo com um número bastante elevado, ou cada vez mais o Conselho de Veteranos tem tido menos veteranos? Cada vez mais temos tido menos veteranos, o que é preocupante. Mas, no entanto, eu também culpo um bocado a falta de motivação que é imposta pelos nossos convocados. Os assuntos que têm sido discutidos no Conselho de Veteranos efetivo, ou seja, na reunião de veteranos, têm sido sempre assuntos bastante banais, excetuando o assunto da garreada, que foi um assunto bastante polémico. Os assuntos têm sido assuntos banais e quase o proforma, que tem sido a aprovação dos calores estrangeiros, a aprovação da queima das fitas, a aprovação do uso de insígnias fora de períodos de praxe na altura das festas, ou seja, são temas que não requerem discussão nenhuma, requerem meramente aprovação, ou seja, isto próprio nem fomenta o interesse dos veteranos a chegar lá e a debater. Isso é uma coisa que eu queria mudar, eu queria precisamente colocar à discussão se faz sentido precisamente a praxe atual que temos, o significado das insígnias, o que é que significam, o que é que devem significar as insígnias hoje, alguns artigos do Código de Praxe, acho que é discutir mesmo questões práticas da praxe e tradição de Coimbra, e não só fazer o que é obrigado pelo Conselho de Veteranos, ou seja, não só trabalhar em modo de gestão. Mas quantos é que costumam estar? Assim, um número... Infelizmente, quase um mínimo para o quórum. O quórum, acho que são 9, e nós temos tido, não tenho bem se o quórum são 9, mas nós temos tido 10, 12 veteranos, ou seja, que efetivamente é muito pouco, e muitas vezes os veteranos são quase convidados a dedo, do tipo de, olha, vai haver isto, eu preciso para fazer... Tem uma noção de quantos veteranos é que há hoje em dia na Universidade de Coimbra? Não faço rigorosamente a mínima ideia, mas não sei, se calhar vou apontar para 10%, se juntarmos eletro 20%. Não, mas efetivamente é um número baixo provavelmente, para se conseguir trabalhar, diríamos assim? Não, eu acho que não. Da mesma forma como há problemas na Assembleia Magna para arranjar pessoas, acho que sofremos um bocado disso, da falta de interesse. Agora, não torna menos legítimas as decisões que são tomadas. De facto, é uma pena, e acho que é sempre do valor a maior discussão pelo maior número de pessoas possível. Mas não acho que isso torne menos legítimas as decisões que são lá tomadas, porque é a natureza da abstenção. A natureza da abstenção é eu dou em ti a poder de decisão porque não me interessa. Costuma haver uma certa divulgação para quando é que são os conselhos veteranos. Por exemplo, esta questão da destituição do Dux aponta-se que seja para a semana, mas ainda não houve uma oficialização, digamos assim. Exato. Por norma, os conselhos veteranos têm que ser convocados com 24 horas de antecedência, e nos últimos tempos
tem sido sempre com 24 horas, pouco mais. Ou seja, a divulgação dos próprios conselhos veteranos tem sido mesmo pouca. Às vezes, atualmente, como se faz é que coloca-se um convocatio na sala do Sr. Chico e à porta da AC. A visibilidade disso é quase nula. Também se faz um post no Facebook, mas o convocatio, ainda por cima, às vezes estando em latim, já vimos que isso afasta as pessoas, ou não atiça o interesse das pessoas. Neste toca no Conselho Destitutivo, tem que ser no mínimo com 48 horas de antecedência, mas eu planeio dar com bem mais antecedência a data ainda não está escolhida, mas mais uma vez continuo a apontar para a primeira semana de aulas, e oficiosamente tem que ser com mais de 48 horas de antecedência. Certo. Quais é que são as tradições que têm vindo a ser descuradas pelo Conselho de Veteranos? Eu aqui não diria o Conselho de Veteranos, ou seja, não é por culpa do Conselho de Veteranos que as tradições têm vindo a ser descuradas. Acho que é mais, tem sido a vontade das pessoas, as próprias pessoas têm abandonado algumas tradições, e eu acho que muitas vezes é mais pelo próprio desconhecimento. Uma tradição que eu acho que tem um incrível valor, que é a tradição da venda da pasta. E as pessoas pensam que a venda da pasta é eu chegar lá e vender a pasta. Isto é muito habitual, não tem nada a ver. É uma tradição que acontece na queima das fitas, e que é das atividades solidárias mais antigas de Portugal. É uma atividade onde os estudantes acompanham as crianças da Casa do Dr. Elísio de Moura e vão, na queima das fitas, vão andando pela cidade e as crianças fazem umas pastinhas com poemas ou frases dedicadas a Coimbra e os estudantes ajudam as crianças a vender essas pastas e os lucros revertem para casa. E não por falta de vontade do Conselho de Veteranos, o Conselho de Veteranos tem feito sempre força para divulgar essa atividade, as pessoas por isso simplesmente não têm aparecido. Enquanto nós contam histórias que antigamente haviam vários estudantes por criança, nós atualmente temos várias crianças por estudante. Ou seja, os estudantes que estão lá são talvez uma dúzia, 2 dúzias do ano passado, acho eu. É uma atividade que pertence à Queima das Fitas? Sim, é uma atividade de índole E costuma ser divulgada pela Queima das Fitas? Sim, costuma ser divulgada pela Queima das Fitas. Da mesma forma temos a verbena, que é o lanche que segue a seguir. Temos outro que eu acho que é uma incrível pena, que é o chá das 5, onde os estudantes antigamente convidavam os lares de idosos precisamente para um chá. É o único chá em Coimbra que nós temos que tem chá. E também é uma pena que não esteja lá quase ninguém, fora talvez os grupos convidados. Uma tradição que eu estou muito ligado e que se perdeu, os gaiteiros na queima das fitas, era uma coisa que antigamente havia muito cá em Coimbra. Às escolas, não é? Havia os gaiteiros, precisamente que iam às escolas exatamente buscar os estudantes, perdeu-se. Eu tenho andado a fazer uma grande força nesse sentido de reintroduzir os gaiteiros na queima das fitas. Acho que temos tido um bom sucesso a nível desse aspecto. Foi uma tradição que foi perdendo e o Conselho de Veteranos até há 5, 6 anos não ligou muito a essa tradição. Aqui peço se calhar um bocado de crédito meu, porque eu também sou gaiteiro e então eu próprio fiz força para isso. Mas são essas tradições que têm toda essa legitimidade. As pessoas gostam, as pessoas revêem nestas tradições coisas engraçadas e únicas de Coimbra, só que às vezes pelo desconhecimento acabam por não se ligar, ou porque quando são informadas já é muito em cima da hora e já têm outros planos. Isso efetivamente não digo que seja um problema do João Luís, é mais um problema geral, mas que eu quero discutir e arranjar, obviamente, as soluções. Faria sentido o cortejo voltar para a terça-feira? Não. Porquê? Por uma razão muito... há várias razões. Acho que o único argumento a favor disso é o argumento tradicional, que é sempre feito à terça-feira, vai continuar a ser feito à terça-feira. Agora, pensemos também em todas as outras questões de logística e infraestruturas. Para Coimbra era um horror, porque era a cidade parava num dia, os estudantes paravam num dia, mas a cidade não. As pessoas também tinham de trabalhar e para as pessoas de Coimbra era muito chato. Havia outro fator de peso, que era o facto das famílias. Há pessoas que não gostam que a família vá lá ver o cortejo, mas efetivamente nós mudámos o cortejo nós, salvo seja, eu não estive presente nessa decisão, mas do Covid, isso foi uma decisão já tem alguns anos, na altura quando se mudou o cortejo para domingo, era precisamente para que as famílias pudessem vir mais ao cortejo e tentar fazer o cortejo uma atividade mais familiar. Mas efetivamente mudar o cortejo para a terça, neste momento não está nas minhas intenções. Como é que tens visto as praxes concretas de gozo ao calor, como dizias há bocadinho, na Universidade de Coimbra? Há cursos que a praticam mal, digamos assim? Sim, e da minha experiência de várias palestras, as praxes variam quase de departamento para departamento. É engraçado ver que cada curso
desenvolveu uma espécie de ambiente, de habitat de praxe, tem os seus mini hábitos. A praxe, só nos últimos anos recentes é que tem vindo a tornar assim. A praxe de gozo do caloiro, antigamente era bem mais universal, no sentido em que qualquer caloiro estava sujeito a ser praxado por qualquer doutor que tivesse nas imediações. Isto era mais prevalente na altura porque tínhamos a universidade focada no Polo 1. Atualmente nós temos a universidade espalhada, ou seja, só isso acaba por separar os cursos, e mais ainda por departamentos. As praxes dos cursos acabam por se fechar limitar-se aos próprios cursos, e não há assim uma interação entre os cursos, fora às vezes quando se encontram juntos e começam a gritar um contra o outro. Mas eu acho que isso é uma consequência dos tempos e das mudanças, e é difícil de mudar. A nível da praxe prática mesmo, o problema aqui é que há muito pouca leitura do Código de Praxe, muito pouco conhecimento sobre o Código de Praxe. Atualmente é muito habitual e muito comum um estudante até estudar em várias universidades. Uma pessoa vai para o Porto e depois muda-se para Coimbra e acaba por apanhar uns tiques, acaba por dizerem, e talvez às vezes como nós usamos a mesma capa e batina, pensam que a praxe é exatamente igual e trazem o que eu chamo manias que não são naturais de Coimbra. E isso tem vindo a contaminar muitas praxes com coisas ridículas, como, por exemplo, não se pode tocar no preto, isso não faz sentido nenhum. Uma praxe que se propagou, não é bem praxe, mas um mito que se propagou, e é precisamente o mito, é que o caloiro não pode usar a capa e batina. A capa e batina é um direito de todos os estudantes do ensino superior, a nível nacional. Eu percebo as razões de porque é que os caloiros não usam a capa e batina. Agora, a questão é que ele pode usar. Percebo perfeitamente que haja a decisão consciente de não usar, mas ele pode usar. Isto tem sido um mito que tem sido propagado, porque há outras universidades em que os caloiros estão vedados ao seu traje. Isso para nós cá em Coimbra não faz sentido, nem nunca fez. Ou seja, pronto, no fundo acho que há muitos mitos, muitas ideias erradas que se propagam e que às vezes estranhamente acabam por ser contidas às vezes nos próprios cursos. Como os cursos não interagem uns com os outros, às vezes acabam por conter essas ideias, mas são ideias completamente diferentes. A praxe do Polo 2 é completamente diferente de uma praxe de letras. Isto também depende muito das pessoas que estão lá envolvidas e que mudam. Nos últimos anos temos visto, não em Coimbra, mas a nível nacional, que tem havido praxes que levam a coisas extremas. Achas que em Coimbra isso acontece? E se acontece, qual é a forma de combater isso? Assim, uma coisa que eu me orgulho de Coimbra, e eu efetivamente só conheço a praxe de Coimbra e só vou defender a praxe de Coimbra, tudo o que eu ouço de fora tem aquela questão que eu não estou lá, ouço muito pelo que ouço na televisão, e isso tem o seu quê atualmente, infelizmente tem o seu quê de falido. Portanto, eu só vou defender a praxe de Coimbra, que é a que eu conheço. Eu acho que efetivamente nós temos algum brilho, temos algum cuidado e temos uma mentalidade diferente de praxar do que as outras universidades. E isso nota-se mesmo nas praxes que fazem. Acho que a praxe em Coimbra implica muito mais e é muito mais prevalente a integração do caloiro e a transferência de conhecimentos acerca da cidade e do ambiente em que está a viver, enquanto nas outras universidades às vezes a praxe limita-se a ser um jogo do rei manda. Faz isto porque sim, faz isto porque sim, faz isto porque sim. E eu cá em Coimbra, e particularmente nas praxes que eu vejo, gosto de salientar que tem que haver um motivo ulterior de porque é que nós estamos a fazer isto. Estamos a fazer isso com os caloiros, tem que haver alguma lista, tem que haver alguma moral, e não só fazer porque sim, ou porque nos dá na gana. A praxe de gozo do caloiro é precisamente de gozo do caloiro. Eu gosto de dizer à malta que eu não me estou a rir de vocês, eu estou a rir com vocês. E isto se calhar parece ser muito aquela conversa standard, mas na praxe de Coimbra nunca houve, não faz sentido a humilhação. Há esses casos, exato, todos nós reconhecemos que há e que são negativos tanto para a imagem como para os próprios intervenientes. Mas não faz sentido, nunca houve, nem é essa a intenção integral da praxe. Como a praxe estar a correr bem, como efetivamente já dizia um anterior Dux, tanto os caloiros como os doutores têm que estar a divertir. Sim. Agora, é quase como... Agora, há certas regras, há o tal protocolo que é preciso ser seguido, que são, por exemplo, é o facto da praxe atualmente ser hierárquica, isso é um protocolo que as pessoas aceitam e faz parte da natureza da própria praxe. Mas como é que poderemos, e não é bem assim, mas como é que se poderá
mostrar à sociedade em geral que a praxe em Coimbra é diferente das praxes a nível nacional e que em Coimbra provavelmente não se cometem os erros que se têm cometido a nível nacional. Porque, por exemplo, nós vemos os estudantes que por cá passam, provavelmente, e que se envolvem na praxe, notam isso. Mas vê-se muito por parte das gerações antigas que têm um certo receio à praxe porque sentem que poderá haver um gozo relativamente aos caloiros. Como é que isso poderá combater? E provavelmente isso será um dos pilares do Conselho de Veteranos. Efetivamente sim. Eu acho que o exemplo tem que vir de cima e deve partir do Conselho de Veteranos essa iniciativa. Eu próprio não tenho uma resposta certa para isso. Isso é um problema que me transcende, é um problema que eu efetivamente quero discutir. Tenho algumas ideias, tenho algumas sugestões, mas acho que a minha ideia principal é que tem a ver com a capibatina, com o uso da capibatina. Atualmente a capibatina é vista como sendo negativa, uma coisa negativa, como sendo liga-se automaticamente. Se eu estou de capibatina, eu estou automaticamente a praxar um caloiro. Eu discordo, obviamente, disso, até porque eu tenho uma carreira, assim dizer, nos grupos académicos e uso habitualmente a capibatina, às vezes até uso só porque sim, e as pessoas associam logo que eu estou em praxe e digo, olha, vou fazer uma serenata, vou fazer uma coisa qualquer ligada ao mundo académico. É preciso passar a ideia de que a capibatina não é um símbolo de que estamos a praxar caloiros, mas que é um símbolo da universidade. Supostamente é um símbolo que nós nos devemos orgulhar, não só pelo facto de estarmos a estudar no ensino superior, mas sim por estarmos a estudar naquela eclética universidade que tem toda a sua história que tem para Portugal. Há que passar a ideia e transmitir essa imagem de aumentar o prestígio à própria capibatina. Uma coisa que eu acho que me faz confusão, não é que estou a criticar, é que me faz confusão, é que nós temos mais ou menos, há 100 anos atrás, nós tínhamos, vindo da universidade, nós tínhamos uma universidade que obrigava os estudantes a usar a capibatina, porque era obrigatório, fazia parte do seu tempo. E nós atualmente temos uma universidade que, no dia da semana das matrículas, diz às pessoas para não usarem capibatina porque estão a assustar os caloiros. Ou seja, mudámos completamente de imagem e eu acho que isto não faz sentido. Acho que a universidade deve poder orgulhar-se dos seus estudantes. Tem que se orgulhar. Eu percebo perfeitamente as razões que levam a isso, mas isso é uma coisa que eu quero mudar, que é isso, é a imagem que as pessoas têm da própria capibatina, que não deve estar associada à praxe, mas sim à Universidade de Coimbra em si e a tudo o que ela representa. Falaste em imagem, como é que tu explicas, e aí vais perceber porquê desta ponte, digamos assim, como é que explicas a atitude do Conselho de Veteranos relativamente à garraiada no ano passado? Foi uma imagem que ficou manchada. Sim, foi. Simplesmente eu estive no meio estava lá no meio dessa polémica. Eu teci alguns. Eu acho que era uma crise, foi uma crise completamente desnecessária que podia ter sido evitada. Evitada como? Como já se tem feito em anos anteriores, quando isto é um assunto, que é o Conselho de Veteranos. E nesta situação prática, o que é que significava? Era o Conselho de Veteranos, antes do referendo, decidir se aceitava ou não o resultado do referendo. Acho que era uma coisa plausível, perfeitamente credível de ter sido feita. O que foi feito foi que o Conselho de Veteranos votou depois do referendo e isso obviamente levou a dúvidas sobre os motivos. E depois pior, acabou por ser muito prejudicado e que saímos o tiro muito pela culatra pelo facto de, na primeira reunião que houve, a reunião não teve controle nenhum sobre as pessoas que estavam lá. Eu chamei a atenção do facto de estarem veteranos a entrar e a sair ao mesmo tempo e que não foi feita nenhuma verificação. E isso acabou por levar ao que levou, ou seja, à impugnação do primeiro Conselho de Veteranos. Na segunda reunião acabou por correr melhor, mas efetivamente acho que o Conselho de Veteranos não tinha senão nenhuma outra hipótese, nem é lógico que o Conselho de Veteranos sequer ponderasse recusar o referendo. Não fazia sentido qualquer nenhum o Conselho de Veteranos recusar o referendo de uma coisa que supostamente ele próprio fomentou e divulgou. Ou seja, foi uma crise que foi mal gerida e que efetivamente afetou bastante a nossa credibilidade. Matias, para terminar, o que é que pretendes mudar no Conselho de Veteranos em 3 ou 4 pilares, caso venhas a ser o próximo Duque da Universidade de Coimbra? O primeiro mais fácil é obviamente, lá está, as questões de imagem. Quero tornar o Conselho de Veteranos mais ativo a nível no Facebook.
parece que é uma coisa irrisória, mas efetivamente é o nosso melhor meio de comunicação com as pessoas agora, é o Facebook, e eu efetivamente quero aumentar a atividade de conselhos de estudantes com as redes sociais. Depois temos um órgão que é o Fórum, que eu neste momento acho que está bastante aproveitado, ou seja, não estamos a aproveitar suficientemente bem o órgão. Eu quero bastante dar mais palavra às pessoas que estão no órgão. Quero ver se para o ano consigo finalmente encher o órgão, ou seja, todos os cursos têm assento nesse órgão. Neste momento estamos a metade, temos cerca de 20 adidos, e eu quero tentar encher esse órgão e dar mais relevância a esse órgão. Honestamente, na queima das fitas, a minha única talvez mudança é efetivamente a apresentação do relatório de contas, que acho que é urgente, porque eu próprio não tenho muita experiência enquanto nunca trabalhei no Conselho Geral. Infelizmente o próprio João Luís também nunca me mostrou muitas luzes acerca desse aspecto. E eu não vou estar aqui a dizer que queima de fitas tem que ser isto, porque eu não conheço a sua estrutura interna, não conheço como é que estão a saúde das contas. Ou seja, tudo o que eu pudesse estar aqui a surgir para a queima das fitas seria quase especulação da minha parte. Portanto, de momento, para a queima das fitas, a única coisa que eu prometo é efetivamente a apresentação do relatório de contas. E depois, a nível da praxe em si, eu planeio, assim que se eventualmente for eleito, iniciar mais uma revisão ao Código de Praxe, fomentar mais discussões, tentar fazer discussões mesmo práticas no Conselho de Estudantes, mais uma vez, discutir. Quero bastante discutir o significado das insígnias que os estudantes usam atualmente, e efetivamente também quero discutir o próprio cargo do Veteranorm, se faz sentido ele estar como está hoje, em que é vitalício, mas que tem a sua vantagem, que é aproveitável para perpetuar. Ou seja, sim, quero colocar em discussão o cargo do Veteranorm, e depois eventualmente acabam por ser outros assuntos menores relativamente ao Código de Praxe. Há certos artigos que se calhar já não fazem sentido também ainda estarem aplicados, ou se devem ser revistos. Ou seja, é mais ou menos nesses pilares de fórum, imagem, credibilidade e revisão discussão da praxe. Okay. Matias, muito obrigado. Obrigado. Na próxima semana teremos então a decisão sobre há um novo Dux na Universidade de Coimbra ou não. Resta-me agradecer a todos, agradecer-te a ti mais uma vez, Matias, e sigam a TVAC nas redes sociais, no Facebook e no nosso site tvac.pt. Obrigado. Sejam bem-vindos ao TVAC. Para estudantes. TVAC.